Boa noite, graça e paz. Gostaria de orar antes. Me abençoe, por favor. Feche seus olhos, curvem a cabeça. Peça para que o Pai compartilhe um pouco do coração dele conosco nessa noite. Que Ele nos dê graça no compartilhar, que nessa noite o nosso coração possa ser terra fértil. Pai, te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de anunciar a boa nova que é Jesus. Eu rogo ao Senhor para que sobre nós venha espírito de sabedoria, espírito de revelação, do conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que haja uma brisa, eu oro para que haja a cooperação dos teus santos anjos, ó Pai. Abunde graça sobre esse ambiente, ó Pai. Converja os nossos corações nesse momento a Jesus, somente a Jesus. Espírito Santo, eu te peço. Espírito Santo, eu te peço, na autoridade que há no nome de Jesus, ao trabalho que Jesus exerce nesses dias. Jesus, eu te rogo, tu estás diante do Pai, e eu oro te pedindo, como o Senhor sendo o nosso advogado, aumenta a tua presença no nosso meio. Libera do teu Espírito em nós. Que a tua abundante graça nos inunde nessa noite, para o louvor da glória do teu nome. Amém. Gostaria de te convidar a abrir as Escrituras no capítulo 13 de Mateus, no versículo 52. Queria tratar um pouco nessa noite. Ontem o pastor Rafael compartilhou comigo se eu poderia estar ministrando hoje, trazendo uma palavra. E desde ontem, propondo a ter um coração ensinável, perguntando a Deus o que eu poderia compartilhar com meus irmãos. E o Senhor me fez menção desse texto, e não é especificamente sobre o texto que eu vou tratar, mas ele dá uma boa introdução. No capítulo 13 de Mateus, todo o capítulo Jesus vem discorrendo em parábolas. Ele vem anunciando aos seus discípulos em parábolas. E a primeira parábola que ele ensina, onde ele trata sobre o coração, sobre terra fértil, havia 3 tipos de corações. Logo em seguida, os discípulos eles têm uma ação de se aproximarem de Jesus para entender sobre o que Jesus estava dizendo. E logo em seguida, Jesus permanece ensinando os discípulos por meio de parábola. E chegando ao versículo 52, aliás, ao versículo 51, Jesus diz assim: entendeste todas estas coisas?
Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ponto. Então, eu queria iniciar aquilo que o Senhor, creio, tem partilhado comigo a partir desse versículo. A gente vive um tempo onde a gente sempre, para novos inícios, a gente acaba trazendo rupturas. Então, existem momentos onde houve aprendizado e a gente negligencia todo o aprendizado do tempo para começar algo novo. E muitas das vezes, acerca daquilo que nós vamos começar que é novo, nós acabamos tropeçando em mesmos pontos, errando nos mesmos lugares. E um parêntese que eu queria fazer é sobre algo que nós vivemos como igreja no nosso tempo, é algo que tem invadido a igreja, é o se pensar que nós estamos no tempo da graça. E o nosso tratar de graça, ela é desvinculada de que a graça, ela foi movida por Deus, onde houve um preço pago. O preço pago foi a morte de Jesus. O seu filho foi imolado, ele tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, como já diz a canção, cantada anteriormente. Então nós absorvemos uma graça onde tudo é nos permitido. Jesus já nos perdoou, está tudo resolvido, mais ou menos assim. E nós nos esquecemos que a graça existe desde o princípio. Quando Deus criou todas as coisas, ali já havia graça. Quando houve a queda de Adão e Eva, houve manifestação da graça do Senhor. E em todo o desenvolvimento do Antigo Testamento, o nosso bom Deus trabalhou com graça. Então a gente vai observar que quando as Escrituras vai falar de alguns homens que se moveram com relevância no Antigo Testamento, nós vamos ver Enoque, vamos ver Noé, vamos ver Moisés, vamos ver José. Foram homens que Deus trabalhou por meio deles, onde Ele movimentou por meio de graça. Então, quando no Novo Testamento, quando Jesus diz que Ele veio para cumprir a lei, e não para revogar, não para abolir a lei, Jesus está fazendo uma construção que agora eu posso falar sobre esse versículo 51, onde fala que ser como um pai que sabe tirar coisas velhas e novas do seu tesouro. Então, quando nos é apresentado a boa nova, quando nos é apresentado Jesus, ele não está sendo revelado a nós sem princípios, sem leis, sem estatutos, sem ordenanças ao qual nós devemos caminhar sobre eles. Como as Escrituras já diz, que a lei ela é boa, que a lei é agradável, a lei nos ensina. E Jesus fala acerca do reino dos céus. Então o reino ele tem seus estatutos, o reino tem as suas ordenanças, existem aplicações de leis ao qual ela nos conduz à vida. Jesus veio e cumpriu com todas as coisas para que nós tenhamos vida. Então nós não podemos tomar
toda a construção do Evangelho a partir de uma graça que não custou nada ao nosso Pai e que vai nos conduzir para um lugar onde o Evangelho não nos custe sacrifício. Paulo, em Romanos, vai falar acerca da nossa renovação de entendimento, que o nosso culto é um culto racional, e a partir daí Paulo vai tratar acerca da vida cotidiana, da vida normal, de princípios que precisariam afetar a nossa vida a partir da revelação da pessoa de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus acerca de parábolas, que era o novo que estava alcançando os discípulos, Jesus fala para eles: não vejam o novo desvinculado das coisas que vocês já aprenderam. E para dar continuidade, eu queria tratar de um período da vida do povo de Israel, em Êxodo, no capítulo 5, a partir do versículo 6, enquanto vocês abrem o celular, abrem as escrituras, eu bebo uma água. Sim, é um período interessante. Então, o povo de Israel se torna escravo no Egito. Havia grande carga sobre esse povo de trabalho, e Deus havia prometido a eles um libertador. No versículo 6 diz assim: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar-lhe palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, não diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha aonde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo darei a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto,
porquanto se lhes dizia: não diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E eles disseram: olhe o Senhor para vós outro e vos diga, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Bom, aí está um pouco da história antes que sobrevenha ao Egito as pragas ao qual Deus lançou sobre eles. Então, se inicia a jornada de Moisés para a libertação do povo de Israel, com Deus trazendo uma palavra para Moisés. Vai até Faraó e fala que deixe meu povo ir me adorar no deserto. Só que quando Moisés sai, vai até Faraó e fala para Faraó que era para libertar o povo, o que acontece? Vem a opressão. Lembrando que Deus não estava levando só Moisés para uma nova realidade. Deus estava levando o seu povo para uma nova realidade. Então havia um processo de caminhada para essa nova realidade. Então quando vem a realidade para o povo, que Faraó fala que vocês estão ociosos. Vocês precisam trabalhar mais. Então o que acontece? Faraó deixa de dar palha, e o povo tem que dar palha para dar conta do trabalho ainda diário. E é a partir daí que eu gostaria de começar a ministrar aquilo que está sobre o meu coração. Por vezes Deus nos chama para uma caminhada. Ele nos insere no novo tempo. Só que quando Ele nos insere no novo tempo, muitas das vezes nós não entendemos que Deus está mudando o modo de trabalho. E a gente quer permanecer trabalhando da mesma forma. E nós reivindicamos de Deus aquilo que Ele está tirando de nós. Lembrando que quando o Faraó oprime o povo para que eles façam mais tijolos, logo em seguida eles vão cobrar Moisés do que estava acontecendo com eles. Pô, não podia acontecer assim, Moisés. Não é assim que a gente vira para Deus? Pô, Deus, por que está acontecendo assim? Mas a gente acaba querendo sustentar aquilo que Deus propôs a tirar. A gente tenta permanecer sobre a mesma cosmovisão da vida. Tentamos viver da mesma forma como outrora, sendo que Deus está trazendo uma nova mentalidade. Não estou falando para a gente negar os aprendizados da vida, mas Jesus ele está nos levando para uma nova plataforma, numa nova forma de lidar com os conflitos, sobre um novo regimento, sobre um novo tipo de lei. A gente não vive mais segundo o curso desse mundo. A gente tem uma instrução baseada nos preceitos e nas leis de Deus. E ao nos movermos a partir dessa plataforma, a partir desse governo, nós vamos ter conflitos segundo o tempo que Faraó quer que nós vivamos.
Um exemplo, diante dos conflitos que nós vivemos, pegando um gancho na palavra da pastora Ingrid, ela falou sobre Ageu. Ageu, ele vem em um tempo interessante, que Deus estava propondo algo novo, Deus estava reconstruindo Jerusalém, o povo estava voltando para Sião, e o povo estava preocupado ainda só com sua própria vida. Então, a palavra no livro de Joel fala assim: volta para o Senhor. Porque mesmo diante do novo, o povo ainda estava preocupado com as pequenas coisas. Então existem coisas que são palha, e a gente vai vivendo para sustentar uma vida baseada numa construção que ainda não foi afetada por uma mentalidade do reino dos céus. A gente vai sendo afetado por uma mentalidade ainda caída. Pois a renovação de mente, ela vai trazer sobre nós sacrifício. Ela vai fazer de nós um sacrifício vivo. E vendo que Faraó reteu a palha e pediu que se fosse produzido a mesma quantidade diária, o povo entra em choque. E quantas vezes nós entramos em choque por não conseguir responder à demanda do tempo presente? Viver da forma como esse mundo pede que nós vivamos. E nós vamos para Deus, pedir para Deus sustentar aquilo que está caindo. E o interessante é que a forma de como o povo de Israel continuou a trabalhar com uma mentalidade antiga, é que quando eles não conseguiram mais produzir palha, eles começaram a juntar restolho. Restolho é aquilo que ficava no campo da colheita. Então, quantas vezes nós estamos lutando, Deus, o que está acontecendo? Por que está assim? E na verdade nós estamos trabalhando para sustentar a vida da mesma forma como foi outrora. Porque na verdade as 10 pragas atingem o Egito, mas as 10 pragas tinham uma fala de Deus para o seu povo. O que é palha nessa noite em nós? O que nós estamos trabalhando insistentemente, correndo atrás de restolho, e mesmo assim não dando conta da demanda, porque a gente não está entendendo que está acontecendo algo novo. E o novo não é fazer ruptura com o que nós aprendemos, mas é trabalhar a partir de uma nova mentalidade. Não é pegar o novo e abandonar tudo o que se viveu, mas é administrar uma nova mentalidade, versado no reino dos céus, sabendo tirar coisas velhas e coisas novas do seu tesouro.
No meu coração vem um tempo de restauração. E não é para julgar as coisas fora, mas é para que as coisas sejam reposicionadas, cada coisa no seu lugar. Cada ferramenta para a sua estação. Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai falar que aquele que edifica, veja como edifica. Porque um fundamento já foi posto, e esse fundamento é Cristo. Então ele vai falar sobre edificações, ele vai falar sobre palha, sobre feno, sobre pedras preciosas, sobre ouro, sobre prata, e ele fala que sobre todas essas obras virá fogo. E o que vai garantir essas obras são o fundamento. E esse fundamento é Cristo. Por muitas das vezes nós lutamos pela edificação e não pelo fundamento. E olha que interessante o que Paulo diz. Me parece que ao fim dos tempos, não vai importar se é feno ou palha, vai importar se o fundamento é Jesus. O que nos vai garantir no final das coisas, não é o curso desse mundo, porque no curso desse mundo, se sua obra ela está sendo edificada a partir de ouro, você está bem sucedido. Mas ao final do tempo, se é palha ou se é feno, não vai importar se não for Jesus o fundamento. Pelo que nós estamos vivendo, o nosso culto é racional. E a partir de um culto racional, o nosso esforço é para nos mantermos no fundamento. E a partir do fundamento, a cada dia, nos tornando sacrifício vivo. Ao final, a corrida será esta. Se nós estamos sobre o fundamento, na nossa jornada cristã, o mais importante vai ser se no final nós desenvolvemos um coração sábio. Porque o que não permitiu o povo de Israel a continuidade, por um lado, o próprio Deus não quis na sua soberania para que nós fôssemos alcançados. Mas em Deuteronômio vai falar que o povo de Israel, eles ainda não tinham recebido um coração. O livro de Jeremias, no capítulo 30, vai falar que Deus escreveria a sua lei no nosso coração, em tábuas de carne. Então a nossa batalha hoje, a batalha espiritual que nós vivemos, não é uma batalha para que a gente sustente essa vida, mas é para que nós vivamos segundo os desígnios de Deus. Existe obra preparada de antemão, onde o fundamento é Jesus. A gente vive esperando que nós cheguemos ao tempo de eternidade,
Mas o que Jesus produziu em nós é para que nós sejamos eternos hoje. Hoje nós já somos eternos. Mediante ao sacrifício de Jesus, nós não passamos por morte. Sei que parece estranho, mas nós já somos eternos. O nosso corpo ele está sendo transformado. No relacionamento com Ele, nós estamos sendo transformados. Paulo vai falar ainda em Coríntios, no capítulo 8, sobre o tipo de corrida que nós corremos. Não é uma corrida por algo corruptível, mas nós fazemos uma corrida por algo que é incorruptível. Não é relacionado somente a essa vida. Qual é o nosso interesse, a nossa disposição hoje em pensar acerca dessas coisas? Que tem algo interessante que fica oculto aos nossos olhos. No primeiro capítulo de Êxodo, vai traçar a genealogia. E ao final de traçar a genealogia, vai falar que o faraó que assumiu a posição de faraó, ele não conhecia José. E olha que interessante o fator dele não conhecer José. Todos nós sabemos quem é José, né? José foi governador do Egito, num tempo de escassez. José trouxe grande administração que salvou a sua própria família. Então o governador, aliás, José foi o governador, o faraó, que estava oprimindo o povo de Israel, ele não conhecia José. Mas o fato dele não conhecer José é posicionado pelo fato de, no Egito, o que acontecia? Quando eles passavam por um ato de grande vergonha, eles não registravam o que havia acontecido na história deles. Dentro da soberania de Deus, o que aconteceu? Havia um povo chamado Ixos, que ficava bem próximo do Egito, ficava próximo de um rio. E no Egito, o povo do Egito, eles não se misturavam com outros povos no sentido, vamos colocar, dentro da plataforma real. Ali eles não se misturavam. Tinha que ser egípcio e egípcio puro. Só que esse povo que veio para perto do Egito, eles começaram a se relacionar com o povo do Egito. Então homens casaram com mulheres, mulheres casaram com homens do Egito. Esse povo se misturou. Então dentro dessa soberania, onde não havia mistura, José entra dentro do contexto, porque a linhagem do Egito ela não estava pura. Está dando para entender? Então, existem coisas, existe soberania de Deus, que envergonha o Deus desse século. E Ele quer colocar sobre em nós um jugo para que nós não conhecemos a verdade do nosso Deus. Jesus veio, e veio sobre nós plenitude de graça. Mas a graça que foi derramada sobre nós não aboliu a lei, não aboliu estatutos. Então, mediante a graça, existe um descanso em Jesus.
Existe o jugo de Jesus sobre nós, que permite que nós andemos nas mesmas obras que Ele. E não que nós tragamos a nossa vida antiga e passamos a viver sobre uma graça barata, que não compromete a nossa vida, que nos leva a viver da mesma forma, que agora de forma penosa. Não é por palha e nem por restolho que nós vivemos. Nós vivemos para que haja cumprimento. Deus está fazendo algo novo. E a gente não pode ver o novo de Deus vindo sobre nós com ruptura. Nós precisamos viver de tal maneira a saber tirar coisas velhas e coisas novas do nosso tesouro, respondendo à soberania de Deus. Queria chamar o pessoal do louvor. Nós já vamos caminhando para o final. Eu queria finalizar a palavra lembrando que o que impossibilitou Israel de viver de forma plena era que ainda Deus queria nos alcançar. Então o povo de Israel ainda não tinha recebido da parte de Deus o Espírito. Só que sobre nós, por meio de Jesus, se derramou o Espírito. Ainda hoje, Ele está derramando do seu Espírito. Ainda hoje, o Espírito está sendo derramado. Para quê? Para que a gente viva segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Existe o novo de Deus. E o novo é que o Espírito está sendo derramado sobre nós. A lei do Senhor está sendo escrita no nosso coração. Lembrando que é um culto racional, onde nós nos oferecemos como sacrifício vivo, onde a nossa vida, ela passa a sofrer um dano quanto ao que o mundo diz que nós devemos ser. Nós já não somos mais impulsionados por essa natureza. No mundo onde diz que nós devemos reter, que nós não devemos dividir, Jesus diz, o que Jesus diz? Onde o mundo estimula a nossa avareza, o mundo onde estimula a nossa dureza de coração. Vamos ficar de pé. Se permita nessa noite
Nós te rogamos por sabedoria, ó Deus. Nos faz versado acerca das coisas do reino dos céus. O Senhor nos disse, Jesus, o Senhor nos disse, Jesus, que nós não ficaríamos sós, que o Senhor nos daria do teu Espírito. Pai, escreve instruções no nosso coração nessa noite. Aponta sobre nós o que é restolho. Aponta em nosso coração o que é restolho, o que ainda é palha, aquilo que deve se dissipar em nós, e nós insistimos em segurar e trabalhar por isso. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração. Abre os olhos do nosso coração para que nós vejamos, para que nós possamos ver. Abre os olhos do nosso coração para conhecer a altura, a profundidade do teu amor. Em nome de Jesus, Espírito, opera no nosso meio. Toca no nosso coração, troca o nosso coração, troca o nosso coração, dai-nos um coração de carne. O Senhor nos prometeu, o Senhor nos prometeu, o Senhor nos concedeu. Aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.